E aí, galerinha do mal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui com uma aulinha muito legal. Eu acabei, assim, sendo bem sincero, assim, do fundo do meu coração com vocês, eu acabei pulando essa aula sem querer. Percebi que eu tinha pulado ela. Então, por isso eu estou voltando agora. Essa aula eu tinha que ter dado para vocês um tempinho atrás, um pouquinho depois de eu ter passado a parte de DNA. Mas como eu acabei esquecendo e pulando, pessoal, nessa de quarentena, coronavírus, a cabeça da gente não funciona mais tão bem, né? Mas agora a gente retoma isso. O que a gente vai ver? A gente vai ver como que as proteínas são feitas. A gente vai falar sobre a síntese proteica. E é extremamente importante a gente falar da síntese proteica. Por quê? Porque a gente vai lá e estuda ácidos nucleicos. Aí eu vejo, DNA faz isso, RNA faz isso. Aí a gente vê citoplasma, ribossomo faz isso. Tá, DNA guarda informação genética, o RNA é um mensageiro para essa informação ir adiante. O ribossomo pega essa informação que está no RNA e transforma em uma proteína. Mas como? Isso é o que vocês sabem. Isso é o que eu estou cansado de falar. Mas a questão é como que isso acontece? Aqui agora a gente vai ver o quê? A gente vai ir do DNA para a proteína. E é muito importante isso. Aqui, ó, eu tenho um negocinho, pessoal. Ó, o DNA, isso eu já falei várias vezes. O DNA, ele vai sofrer uma transcrição e vai gerar o RNA. O RNA sofre uma tradução e gera uma proteína. Aqui do lado, eu tenho alguns caminhos a mais. Eu tenho o DNA podendo se replicar. Lembram lá? O DNA consegue se replicar. Uma molécula consegue virar duas moléculas exatamente, extremamente idênticas. O DNA, ele também tem a capacidade de realizar transcrição. Transcrição, acabei de falar, é o DNA virando RNA. Mas uma coisa fantástica que acontece é a transcrição reversa do RNA. O RNA ele consegue, ele consegue gerar um DNA com base na transcrição reversa. E o próprio RNA consegue se replicar também. Um RNA consegue gerar outro RNA. E ele vai lá e traduz uma proteína. Gente, tudo que eu falei aqui, todas essas partes, a gente chama de dogma central da biologia molecular. Gente, sem isso aqui, ó, se eu riscar isso aqui e falar que isso não existe, eu posso pegar toda a biologia e jogar no lixo. Sem isso, a biologia não existe. Essa é uma das bases da biologia. É a base da vida, tá ligado? É a base da replicação do DNA, o DNA gerando proteínas pelo RNA. Sem isso, galera, nada vai adiante. Tá? É o dogma central da biologia molecular. E vamos começando a falar de código genético. Quando eu penso assim, código genético, vamos pegar nessa, vamos nessa vibe mesmo, que é bem um código. É um código. É como se o nosso DNA, pessoal, ele tivesse todo em código. Sabe quando você era criança e tinha uns joguinhos que tinha uma palavra escrita em código e ali do lado tinha tipo uma dica que você tinha que seguir para solucionar o código. Eu não sei se a infância de vocês foi assim, minha foi, então não tem essa base. Mas enfim, eu gostava muito de uns livros que tinham uns códigos. Mas enfim, isso aí já é particularidade. O nosso DNA, pessoal, ele está todo em código. Já já eu mostro o código para vocês. Mas o que eu quero que vocês saibam? O DNA, ele está... O DNA, RNA, ele, principalmente no RNA agora, o DNA e o RNA, eles são feitos por nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por um fosfato, uma pentose
que é um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Nas bases nitrogenadas é onde eu tenho adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Timina no DNA, uracila no RNA. Quando eu falo de RNA mensageiro, é aquele que leva a mensagem. Pega a mensagem lá do DNA e leva a mensagem adiante. Leva a mensagem para o citoplasma, para o ribossomo, fazer a proteína. Gente, a cada 3 bases nitrogenadas de uma molécula de DNA, isso vai corresponder a um aminoácido. Tá? Então, a cada 3 bases, um aminoácido. Tá? Como se fosse um código. 3 bases correspondem a um aminoácido. Sempre uma relação de um aminoácido para 3 bases. Ah, Rodolfo, mas será que tem como ter 2? Não. Ah, mas não tem como. Sempre 3 bases para um aminoácido. E é isso que a gente chama de código genético. Tá bom? Código genético é isso. 3 bases nitrogenadas correspondendo a um aminoácido. Ah, Rodolfo, mas isso não tem cara de código. Tá, olha esse treco aí, me fala, isso aqui não é um código. Se isso aqui não for um código, pessoal, eu não sei o que é um código. Mas já chegou. Sem assustar. E o mais, mano, sério, o que me fascina, gente, de verdade, de coração. Se vocês olharem essa aula ela é fascinante. Ela é perfeita. E me fascina. Por quê? Porque o código genético, gente, ele é universal. O que quer dizer que o código genético ele é universal? Por exemplo, a sequência de aminoácidos lá no RNA. Uracila, uracila, uracila. Acho que errei. Uracila, uracila, uracila. U. O que isso quer dizer? Essa sequência corresponde a um aminoácido chamado fenilalanina. Na gente, em mim, em você, naquela pessoa que você está pensando em chamar para sair, na sua mãe, na sua avó, no seu cachorro, no seu gato, na baleia, ornitorrinco, nas bactérias, nos fungos, em qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo respeita o mesmo código genético, cara. E o que isso quer dizer pra gente? Qual a única coisa? Todos os seres vivos do mundo usam o mesmo código genético, cara. Só existe uma explicação possível para isso. Que é o quê? A evolução. A evolução é a única coisa que pode explicar isso. Tá? Darwin é o único que explica isso. Tá? Por quê? Todos os seres vivos descenderam de apenas um. O primeiro ancestral, como o primeiro ser vivo que surgiu. A partir desse, nós tivemos todos os outros. Então, o código genético já foi instalado ali. Tá? Com essa instalação do código genético, todos foram derivando, porque não existe animais que vão evoluindo, parece Pokémon evolui, todos esses que foram derivando, foram pegando este código genético, foram levando adiante. Então, todos seguem a mesma. Tá bom? O seu DNA é lido da mesma forma que o DNA de uma bactéria insignificante é lido. Isso é fantástico. Fantástico. E veja só. Estou falando assim, uma sequência de 3 nucleotídeos. Sequência de 3 bases nitrogenadas. É correspondente a um aminoácido. Essa trinca, pessoal, eu vou dar um nome para ela. Em vez de ficar falando, uma trinca de bases, uma sequência de 3 bases nitrogenadas, eu vou chamar esse negócio, essa trinca, de códon. Então, primeiro nomezinho, primeira coisinha legal de hoje é o códon. Então, o códon, ele é correspondente ao quê? O códon é o correspondente a 3 bases nitrogenadas. Tá bom? Então, olha aqui no esqueminha. Uma base, 2 bases, 3 bases. Isso aqui é um códon, que é igual a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro.
E, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons. Se eu tenho 7 códons, eu sei que eu tenho quantos nucleotídeos? O que você vai ter que fazer? Continha simples. 7 vezes 3, que é 21. Sou um gênio de matemática. E o códon, por exemplo, o códon CGA. Então é uma sequência, pessoal, de citosina, guanina e adenina. Esse códon ele vai corresponder a um aminoácido que se chama arginina. Mas ó, aqui atrás eu falei de um códon que dava a fenilalanina. Aqui eu falei outro códon que é correspondente à arginina. Eu quero que você lembre disso? Não. Gente, você não tem que decorar códon correspondente a nenhum aminoácido. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso sempre, se isso for cobrado, isso sempre vai ser dado no exercício. É impossível você decorar toda a tabela de códons. Possível não, tem uma galera muito louca aí. Mas é praticamente impossível. E vamos raciocinar, vamos usar o cérebro. Adote um recurso do cérebro. Se a gente fizer uma continha, a gente vai ver que com 4 nucleotídeos, adenina, guanina, citosina e uracila. Por que uracila? Porque os códons estão no RNA. Estamos falando de RNA, ok? Se nós fizéssemos uma continha, nós veríamos que com 4 bases nitrogenadas que a gente tem, divididas em trincas, a gente conseguiria fazer 64 combinações diferentes. Então eu tenho 64 códons diferentes. Mas sabe qual é o problema? Eu tenho só 20 aminoácidos. Eu tenho 64 códons e 20 aminoácidos. Está sobrando alguma coisa. O que acontece? Acontece, gente, que eu tenho mais códon do que aminoácido. E aí? Então, o mesmo aminoácido, ele vai ser codificado por códons diferentes, tá? Então, vários códons, várias sequências diferentes de bases podem chamar o mesmo aminoácido. Por isso eu falo que o código genético ele é degenerado. É uma classificação e uma atribuição a ele. Por exemplo, ó, o códon GUA, GUC, GUG, GUU. Esses 4 códons, eles vão codificar um aminoácido chamado valina. Então, pessoal, se na sequência de DNA, se na sequência de RNA tiver qualquer um desses 4 códons, será colocado um aminoácido valina na proteína. Muitas vezes, se a pessoa sofrer uma mutação genética pontual, onde troque apenas uma base nitrogenada, pode ser que essa mutação não interfira em nada neste ser vivo. Por quê? Imagina que você tem a sequência GUA e sofre uma mutação nesse A. Esse A sai essa adenina e entra, por exemplo, uma guanina. Então ficaria GUG. Mas esse códon também codifica uma valina. Então, às vezes, pessoal, algumas mutações pontuais no DNA podem não alterar em nada o código genético da pessoa, tá? Não vai alterar em nada. Mas, por exemplo, se troca aqui, se a mutação já acontece no G, aí, gente, aí já vai acontecer assim,
vai mudar totalmente o aminoácido, pode ser que a proteína não funcione mais. Ah, Rodolfo, o que que vai guiar essa mutação para acontecer na terceira base, não na primeira, na segunda? Gente, nada. Não existe nada que guie essa mutação. Essa mutação, ela é aleatória. Ela acontece aleatoriamente. Do nada, assim, ó. Aconteceu. E existem alguns códons que a gente chama de códons de terminação. Os códons de terminação, pessoal, eles não vão corresponder a nenhum aminoácido. Então, são pouquíssimos códons que eles não vão chamar nenhum aminoácido. Vocês vão ver na próxima aula como que isso é fundamental, como que é importantíssimo existir alguns códons que não se ligam a aminoácidos. São os chamados os códons de finalização, ou também terminação. Quando o ribossomo lê esse códon, a proteína chega ao fim. Ele para de sintetizar a proteína e ela acaba. É meio que o aviso, assim, ó. Bom, acabamos por aqui. Do mesmo jeito que a gente tem um códon de terminação, a gente tem um códon de iniciação, tá? Sempre vai codificar uma metionina, é o AUG, uma adenina, uma uracila e uma guanina. E, gente, esse códon, ele é como se fosse um pisca-pisca, falando assim, ó, comece por aqui, leia a partir daqui, avisando para o ribossomo, ó, ribossomo, você tem que começar a ler essa molécula de RNA a partir de mim, a partir desse códon. E aqui nós temos, olha só, cadê? Ó, a UG aqui, a metionina, códon de iniciação. E códon de finalização nós temos, cadê? Se não me engano são 3. Isso. Ó, eu tenho o UAA, UAG e UGA como códon de finalização, tá bom? E, gente, sempre que chegarem um desses, acabou a proteína, tá? Sempre chegou um desses, acabou a proteína. E a gente consegue perceber, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a fenilalanina. Fenilalanina pode ser codificada pelo códon UUU ou pelo UUC. Vamos ver se tem mais algum aqui. Não. Então, esses dois códons codificam a fenilalanina. Agora, se a gente pegar... Deixa eu ver. Sei lá, a arginina, que eu já tinha falado, eu acho. Temos 4. O ácido aspartico, asparatina. Não, asparagina, esse aqui é o asparatina mesmo. Mas isso aqui, pessoal, para vocês conhecerem. Sempre que for necessário utilizar isso, o vestibular vai dar essa tabela para vocês. Sempre. Fiquem tranquilos. Vocês precisam ter na cabeça o quê? Qual é o códon de iniciação e saber que existem códons de finalização. Não, o único que eu recomendaria, sim, vocês decorarem, é o AUG, que é a metionina e não é muito difícil. Os códons de finalização sempre serão dados também. E o que é importante? A gente saber ler essa tabela. Porque imagina, pô, você tem 3 minutos para resolver essa questão. A gente tem que pensar no tempo. Então, ó, a primeira coluna é a coluna da primeira base. Vou pensar assim num códon na minha cabeça. Eu acho que eu vou pensar no GGA. Guanina, guanina, adenina. Então, primeira base, G. Segunda base, aqui em cima, ó, G. Então, vou fazer um cruzamento. G com G. Aqui tem o A. Aqui, ó, terceira base. Então, eu chego no GGA. Códon GGA codifica uma glicina. Tá bom? Gente, é basicamente isso, tá? E eu vou guardar
para nossa próxima aula, a gente falar do anticódon, para ver uma coisinha nova. Quero que vocês primeiro se familiarizem com o códon, para depois eu jogar o anticódon em cima de vocês. Tá bom? Por hoje é isso, galera. Beijo para todo mundo.